Olá, eu sou o professor Victor Biazon e eu quero te convidar para tomar um café comigo, mas um café inteligente, um café para que a gente possa refletir sobre liderança. E bem, academicamente, liderança, quando se fala em liderança, sempre surge aquela dúvida: o líder é ou o líder se faz? Como disse, academicamente temos uma corrente teórica que aponta para o líder nascer pronto, uma outra corrente teórica que aponta que o líder ele pode se construir, ele pode se fazer ao longo da sua trajetória de vida, sua trajetória acadêmica e também profissional. Cada um tem o direito de acreditar ou de entender de uma forma. Longe de mim querer convencer você de que o líder ou ele é ou ele se faz. Penso particularmente, humildemente falando, que a pessoa já nasce com características, com a predisposição de liderança, mas que também ela pode buscar esse aperfeiçoamento, ela pode buscar saber mais como lidar com as pessoas. E é isso que eu procuro fazer. Aproveitando o nosso café, eu quero compartilhar contigo algumas reflexões minhas e também algumas experiências. Eu já trabalho em cargo de liderança, em cargo de gestão há algum tempo. E sempre é um novo desafio. Liderar equipes é um desafio. Atualmente, eu estou em um cargo aqui na Unicesumar, em um cargo de coordenação, que era um cargo que eu buscava ao longo aí da minha carreira enquanto professor. E cheguei aqui com uma equipe já pronta, a equipe que eu trabalho hoje ela já estava formada. E também é um desafio para o gestor liderar em uma equipe pronta, até porque num primeiro momento pode causar um certo estranhamento de quem é essa pessoa nova que está chegando aqui. Apesar de já trabalhar aqui na instituição há algum tempo, pode ser que surja esse pensamento, né, de como trabalhar nessa nova ambiência com uma pessoa que até então era professor, agora passa a ser coordenador, e eu, como coordenador e eu, como gestor dessa equipe, lidar com as individualidades de cada um. É uma tarefa complicada, mas uma tarefa bastante prazerosa também, porque existe o descobrimento. E a gente sabe que existem duas vertentes, né? Existe o líder, que é chefe, ou seja, ele é chefe e aí ele tem que liderar, ele tem que conseguir essa liderança, e existe o outro lado também, existe o chefe que é líder, ele não é visto como um chefe por cargo outorgado, ele é visto como alguém que merece ser seguido, merece ser ouvido e também, por consequência, respeitado. E são duas vertentes bastante diferentes. Se você me perguntasse que tipo de pessoa eu gostaria de ser, ou que tipo de gestor eu gostaria de ser, eu gostaria de ser o líder, aquele que consegue a atenção, aquele que consegue o engajamento da equipe, sem apelação para o cargo de chefia, para o cargo de você precisa fazer, e sim por uma questão de entrosamento, por uma questão de comunicação e de ser ouvido. É esse tipo de liderança que eu gosto e que eu gostaria de exercer. E uma dúvida que muitas vezes surge na nossa cabeça, enquanto acadêmicos, enquanto gestores, enquanto pessoas que trabalham com outras pessoas, é como manter um diálogo, como manter uma comunicação, como conversar com pessoas que de repente tenham gerações diferentes, sejam de gerações diferentes. Sabemos que a geração Y, que são pessoas de aproximadamente 30 anos, elas buscam atualmente uma estabilidade financeira, buscam estabilidade no emprego. Um pouco parecido com a geração X, que é a geração dos meus pais, a geração dos nossos pais, que tinham temor de, por exemplo, trocar de emprego. A geração Y tem um pouco dessa característica, mas um pouco menor. Eles buscam estabilidade, estudaram e trabalharam para alcançar determinadas posições sociais e agora querem se manter. E também querem acumular dinheiro, querem acumular patrimônio. Então eles têm um pensamento, eles têm uma personalidade bastante particular. Já a geração Z, que são de pessoas com aproximadamente 20 anos, eles buscam mais a realização. Eles querem se fazer, eles querem se conhecer.
E também não tem problema em trocar de emprego, porque eles são bastante contestadores, são bastante idealizadores. Uma vez que eles não se sentem à vontade em um ambiente, eles não têm problema em pedir para sair e buscar uma recolocação no mercado para algo que lhes traga mais motivação ou mais capacidade ou mais possibilidade de realizar. E aí, enquanto gestor, você fica em uma complicação, porque como eu vou me comunicar com pessoas de diferentes gerações que trabalham em uma mesma equipe? Não é dica, mas é uma coisa que eu acredito que tenha que ser feita, é a comunicação ou o diálogo de forma diferente, um diálogo um pouco mais direcionado, porque sim, pessoas de idades, de características diferentes ou de gerações diferentes, como disse, elas têm as suas personalidades, elas têm suas características. Logo, elas acabam aceitando ou não determinado tipo de tarefa, determinados tipos de comunicação, e isso precisa também partir do gestor, precisa partir desse líder, de como utilizar a linguagem mais adequada. Eu acho que o grande X da questão é essa palavra, a linguagem. Saber o que dizer, como dizer determinadas coisas ou delegar funções para pessoas que tenham aí ou que pertençam a gerações diferentes. Claro que é um desafio você lidar com uma única equipe com membros de diferentes gerações, mas eu acredito que é plenamente possível, uma vez que você consegue identificar num primeiro momento quais são as personalidades ou quais são as aspirações de cada pessoa. E também você tem que saber quais são os limites, até onde você pode chegar nessa comunicação, nesse grau de intimidade com cada um. Algo que eu também acredito ser importante e que vai facilitar o meu trabalho, o seu trabalho de repente, é conhecer as competências de cada um. Cada pessoa sabe fazer mais uma coisa do que outra, então são habilidades diferentes que nós temos e que, como gestor, uma vez que eu identifico que as pessoas têm competências diferentes, elas entregam competências diferentes, eu posso direcionar, eu posso delegar funções diferentes. Quer dizer, se alguém tem mais facilidade no relacionamento com outras pessoas, eu posso colocar essa pessoa, esse funcionário, esse liderado, esse colaborador para lidar com pessoas mais diretamente. Ao passo que se eu tenho pessoas que têm mais facilidade com números ou que tenham bastante afinidade com as tecnologias, eu delego uma função que tenha mais a ver com isso. Então, a partir do momento que você faz o exercício de percepção, de compreensão do ambiente em que você está, as pessoas que estão à sua volta e quais são as competências de cada um, penso ser mais fácil você conseguir ter esse diálogo por direcionar, através de uma linguagem comum, o que fazer e o como fazer especificamente para cada pessoa, para cada colaborador. E como disse, é importante saber os limites, até onde você pode chegar. E algo que eu também acredito ser bastante importante e que eu procuro fazer é ouvir, porque todo mundo tem as suas experiências, todo mundo tem conhecimento, todo mundo já chegou a algum lugar. E esse ouvir faz com que a gente saiba também onde está pisando, se a gente tem que pisar em ovos ou não, quais são os caminhos que cada colaborador, cada pessoa traçou para chegar até ali e que junto com essas competências, com essas experiências, a gente consegue desenvolver um trabalho ou desenvolver ideias de forma mais tranquila, sem ter que ser uma coisa arbitrária. Então penso que o ouvir e o partilhar pode tornar bastante fácil esse processo de comunicação. Falar sobre qualidade, também falar sobre limitações, humaniza o processo, faz com que a gente se conheça um pouco melhor e aí possa ter um entrosamento mais interessante. E claro, você na posição de gestor, você precisa liderar, seja pela característica de liderança ou seja pelo cargo de chefia que você exerce. Mas é importante nós conhecermos, nos reconhecermos dentro do nosso espaço, e algo que eu também procuro usar bastante é a questão da percepção, a questão do feeling, ou de ouvir o coração. Às vezes o coração ele nos diz muita coisa, de quando avançar, quando recuar e como lidar com as pessoas. Acredito que quando a gente ouve essa voz que vem ali de dentro, fica mais fácil trabalhar, fica mais fácil conseguir conhecer, se reconhecer e dialogar. E agora eu gostaria de ouvir você, de saber o que você pensa a respeito.
Nesse mundo de liderança, onde sabemos que teoricamente existem vários tipos de liderança, uma delas me chama a atenção. Nesse momento em que eu falo sobre compartilhar, ouvir também para poder saber as experiências das pessoas, surge aquela dúvida de que a liderança democrática, né, o todo mundo poder opinar, ser uma das lideranças mais utilizadas. Mas o que você pensa? Você acha que a democracia funciona em todos os momentos? O que você tem a dizer a respeito? Bem, eu fico no aguardo para saber quais são as suas ponderações sobre liderança democrática na gestão de equipes. Um grande abraço.